Bola nesta quinta-feira de ressaca e ressaca das brabas para o Galo. O Atlético foi derrotado pelo Fluminense por 5-3 jogando no Maracanã. Há um bom tempo o Atlético não sofria 5 gols. A última vez foi no 6-1 para o Cruzeiro, para vocês terem uma ideia. O atual campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, um dos candidatos ao título, tomou um vareio de bola do Fluminense ontem. E sejamos justos, porque dos 3 gols do Galo, teve muita contribuição do Fluminense também. Eu tô com a Natália Fiuza, Alexandre Simões, o Cláudio Rezende aqui no estúdio, mas eu gostaria de abrir esse debate fazendo algumas considerações. A primeira delas, quando o comandante do Atlético chega na entrevista coletiva em sua primeira pergunta, ou melhor, na sua primeira resposta, e diz que é muito difícil explicar o que aconteceu, eu fico muito preocupado. Porque se o treinador não consegue explicar o que aconteceu, cabe aos comentaristas explicar o que o Atlético deveria ter feito? O que o Atlético não deveria ter feito? Outra coisa me preocupa muito. Você vai para o intervalo do jogo, tomando um vareio de bola, com um 3-2 que até meio que caiu do céu, com um momento bom para você, e não mexe no time? Você consegue um 3-3, não mexe no time? Outra coisa que me preocupa bastante. Ah, mas o Galo tá desfalcado. E realmente está. Vargas faz falta, o Keno ainda não tá 100%, entrou no segundo tempo, Zaratio faz falta, Arana faz muita falta. Eu não deixo isso alheio às críticas ao trabalho do Turco Mohamed, não. Realmente tá mais difícil fazer o Atlético jogar com esses desfalques. Mas ele sabia deste cenário quando ele foi encarar o Fluminense. Foi o mesmo time que jogou contra o Palmeiras. Só que não dá pra jogar com o Palmeiras igual você joga com o Fluminense. O Palmeiras é um time defensivo. O Palmeiras não joga como o Fluminense. Então eu não sei aonde que era pra imaginar um jogo parecido com o jogo contra o Palmeiras. Foi completamente diferente. O Fluminense tem um treinador que marca muito no futebol brasileiro, que às vezes até com certo deboche, né, do Fernando Diniz, pelo jeito de jogar, time que toma muito gol, porque parte pra cima, porque é meio doidão e tudo. Mas tem uma maneira de jogar. Bom, pergunto a vocês. Qual é a maneira de jogar do Turco Mohamed? Qual o jogo do ano nós podemos falar assim, esse põe na conta do Turco? Fez um trabalho brilhante hoje, o Galo ganhou por causa dele. Então, acho que o Atlético precisa sim ter cobranças e constatar que o Turco Mohamed, não tô aqui pichando como um treinador ruim, mas também longe de mim dizer que ele é um bom treinador. Acho que o Atlético trouxe um treinador comum para comandar o campeão brasileiro. Não estava fácil achar treinador, mas até agora, metade do ano, é decepcionante para um time do tamanho do Galo, com o elenco do Galo, com o ano que teve ano passado, tomar de 5 do Fluminense. A gente não pode normalizar isso não. Natália Fiuza, boa noite. Boa noite, Léo. Realmente o resultado chama muito a atenção, porque concordo com você. Um time que está ao patamar do Atlético hoje, candidato ao título, com um elenco que dá continuidade, né, ao elenco que foi campeão no ano passado, é um time que não pode tomar 5. O Edu Panzi fala uma coisa que eu concordo muito, que só toma goleada, e para mim ontem foi uma goleada, não só pelo placar, mas pela forma como tudo foi construído, porque realmente o Atlético não viu a cor da bola, e 3 dos gols que conseguiu fazer, 2 foram com contribuição direta do Fluminense em erros de saída de bola, não foram jogadas construídas pelo Atlético. É claro que tem mérito de quem estava lá em cima pressionando, mas o Fluminense teve boa parcela de culpa. É um time, só times desorganizados sofrem esse tipo de resultado. E o Atlético ontem era um time em campo completamente desorganizado. Para além disso, o que me chama a atenção e é o que mais me preocupa é que o Atlético no ano passado mostrou que o campeão brasileiro é o time de maior regularidade. E é essa regularidade que tem faltado ao Atlético. Não só regularidade de resultados, mas também regularidade de desempenho. Por exemplo, nós estávamos há 3, 4 dias atrás falando que o Atlético tinha feito uma excelente partida do ponto de vista defensivo e que talvez o empate conquistado fora de casa em São Paulo era justamente por causa dessa consistência lá atrás. Achávamos que o Atlético poderia sofrer para marcar Dudu, para marcar Rony, e ele conseguiu fazer isso muito bem. E ontem era o mesmo time, a mesma defesa contra um time, é verdade, sai muito mais para o jogo do que o Palmeiras saiu,
mas era a mesma qualidade defensiva em campo, porque eram as mesmas peças. Por que esse time não consegue repetir o mesmo desempenho? Eu acho que isso é algo que precisa ser pensado, e aí eu acho que tem o dedo do treinador. Mas não só, os caras que estavam em campo ontem também têm que explicar. Como que você coloca o mesmo time em campo e o desempenho é tão diferente? Acho que o Turco tem uma responsabilidade grande por não ter mexido. E é isso que você falava, ele não soube explicar por que o time foi tão mal. Só hoje na redação a gente já achou umas 4 formas diferentes que ele poderia ter mexido, que talvez o resultado poderia ter sido evitado. Então acho que cabia a ele sim essa responsabilidade. Ô Alexandre Simões, são inevitáveis as comparações com o trabalho do Cuca, que não dá para colocar no mesmo patamar, nem antes mesmo do ano passado, porque se a gente pega o currículo do Cuca, compara com o do Turco, o Cuca é muito mais treinador, e não estou aqui para ficar fazendo comparações, mas acho que é um pouco inevitável, porque a gente vive de comparações no dia a dia, é como se você mensura resultado. E se a gente não precisa ir no Cuca, que é o maior treinador da história do Galo e de um dos principais, se não for o principal ano do Galo ano passado. Vai nos vizinhos aqui do Atlético, o Cruzeiro, que tem uma realidade bem diferente, com um time bem inferior tecnicamente, mas com um ótimo trabalho do seu treinador, o Mancini com um ótimo trabalho de resgate do América, e o Atlético, que sim, não tem o mesmo elenco do ano passado, não tem, um Savarino, por exemplo, está fazendo falta, mas o trabalho do Turco até agora, Simões, eu não vou falar que é ruim, mas eu gostaria muito de falar que ele é bom, mas eu não posso falar. É um trabalho regular, é um trabalho comum. Boa noite, Simões. Boa noite, Léo. Boa noite, Natália. Boa noite, Cláudio. Olha, o Léo, eu me recordo bem, né, que ali, a partir do jogo do Internacional, eu disse aqui na turma do bate-bola que ali a gente ia começar a poder avaliar o trabalho do Turco, tamanha disparidade do Atlético em relação aos outros times do Campeonato Mineiro e até mesmo ao próprio Cruzeiro. E a gente viu isso na partida decisiva, em que o Atlético ganhou de 3-1 e não precisou impor muita intensidade até para ganhar, pela qualidade técnica que o time possui. Tá? E aí a gente já tem uma amostragem razoável para poder analisar os números do Turco Mohamed. A gente não pode considerar os 2 jogos contra o Brasiliense da Copa do Brasil, porque o Brasiliense é mais fraco que muitos times do interior do futebol mineiro, um time da Série D, mas o Brasiliense é mais fraco que um Atlético, que uma Caldense, a gente viu isso, principalmente no jogo aqui do Mineirão, a volta, a coisa já estava decidida, tá? No cenário de Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores e fase de grupos, né, a gente tem 16 jogos, tá? O aproveitamento do Atlético é de 56%. O Atlético conquistou pouco mais da metade dos pontos em 16 partidas. É considerável. É uma amostragem considerável. No Brasileirão são 10 jogos e 6 da Copa Libertadores. Eu considero muito pouco, independentemente dos desfalques que possa vir a ter. O Atlético ontem tinha individualmente um time superior ao do Fluminense. O Atlético tinha muito mais jogadores diferentes em campo do que o Fluminense. O Atlético perdeu o jogo ontem muito mais por equívocos do seu treinador do que qualquer outra coisa. Tá? O Júnior Alonso já jogou no próprio Atlético, que a gente não precisa puxar muito pela memória, um jogo difícil, complicado, que foi em La Bombonera contra o Boca, nas oitavas da Copa Libertadores, né, Cláudio? De lateral esquerdo. Por quê? Porque o Atlético não tinha nem o Arana nem o Dodô. E a situação era parecida, né? O Arana estava na seleção e o Dodô voltando de lesão. Isso. Né? A coisa estava difícil, estava ruim pro Rubens ali, sobrecarregado com o Luiz Henrique. Gente, coloca o Júnior Alonso de lateral esquerdo, tinha Igor Rabelo e Hever no banco, adianta o Rubens, tenta fechar aquele corredor direito do ataque do Fluminense. Ah, vai tirar quem? Tira o Ademir, tira o Sacha, tira o Hulk, tira quem for. Futebol é um esporte de equilíbrio. Futebol é um esporte de equilíbrio. Se dá bem quem tem equilíbrio. E o time do Atlético do Turco é desequilibrado. É desequilibrado do ponto de vista tático, porque às vezes oferece muitas possibilidades, e a gente vem falando isso há muito tempo. Vários e vários jogos adversários têm a chance de criar contra-ataques contra o Atlético. E é desequilibrado até do ponto de vista psicológico, reclama demais, tudo parece que a arbitragem está trabalhando para poder atrapalhar a vida do Atlético. Quer dizer, num jogo de ontem, o Hulk conseguiu reclamar da arbitragem,
O Turco conseguiu criar um tumulto no intervalo do jogo, sabe? São situações que o Atlético precisa trabalhar, precisa centrar, porque em mata-mata, um jogo daquele pode ser fatal. E a gente tem aí, nas oitavas de final da Copa do Brasil, um duelo do Atlético contra um Flamengo que mudou de treinador. E se nas oitavas tem um Emelec do Equador, e não vão achar que é fácil, porque não é, mas pode chegar nas quartas e encarar um Palmeiras, Léo. E o próprio Flamengo, Cláudio Rezende, falei aqui agora sobre trabalhos aqui, o próprio Flamengo eu acho que é um bom comparativo para o Galo. São dois times que têm um ótimo elenco, com uma grande expectativa, mas o Flamengo, o Flamengo perdeu a Supercopa para o Galo. Pois é, o Flamengo está trocando de treinador aí e está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, ou seja, não era um grande Flamengo que o Galo pegou. E o Galo também ainda estava se montando, era início de temporada, beleza. Mas o Flamengo está classificado na Libertadores, o Flamengo está classificado na Copa do Brasil, e o Flamengo está 4 pontos atrás do Atlético no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo está trocando o treinador. Eu não estou aqui declarando, pedindo cabeça do Turco, não, mas eu acho que tem que ter cobrança no Atlético. O Galo ficou com uma expectativa, merecidamente, muito grande para esse ano, gente. Para ir no Maracanã, tomar 5 gols do Fluminense. E outra, estou aqui, você que tá, a turma que está no chat aqui participando com a gente, pode mandar e lembrar quais foram as grandes apresentações do Galo esse ano. Ah, mas tem que ter tempo. Nós estamos em junho já.